Oi pessoal, boa noite. Fazendo aqui uma live de última hora ou de primeira hora, sem ser anunciada. Carol, é para você essa live, sua linda. Eu achei que você não ia estar aí. Olha só que legal. Eu entrei para responder a sua pergunta. A gente atrai as coisas? E se você tiver outras perguntas, estou aqui. Vou conversar um pouco então a respeito disso. Essa história de atrair ou não as coisas. A primeira coisa que me passa quando você me pergunta isso é igual quando a gente está com medo do cachorro e ele avança, né? O cachorro sente o cheiro do medo e te avança, a gente atrai. E também muitas outras coisas me passam. Quando você me pergunta isso, o que vem para mim é que você está me perguntando a respeito da criação de realidade. E isso é algo que tem se falado muito desde que essa questão da física quântica começou a ser falada, né? Desde que se começa a falar em trabalhos energéticos, e nos Estados Unidos a gente tem os termos Energy Psychology e Energy Medicine, que não tem aqui no Brasil, né? Então a gente tem muitas técnicas que trabalham com a energia, e desde que começa a se falar mais de energia e mais de física quântica e das realidades invisíveis, a gente começa então a falar a respeito de criação de realidade. E aí, será que a gente cria mesmo a realidade que a gente vive? O quanto a gente tem realmente capacidade de criar a nossa realidade? E essa é uma pergunta que vai ter muitas respostas dependendo da filosofia que você use para compreender a realidade. Eu vou falar de algumas filosofias e eu espero poder contribuir a partir disso. Então, na psicologia convencional, o Freud, né, ele fala assim, que a realidade vivida é a realidade percebida. Então, o que isso significa? Significa que a nossa percepção de mundo, ela é baseada não no mundo em si, mas naquilo que está armazenado, registrado dentro de mim, como crença, como padrão, como ponto de vista de onde eu olho para perceber a realidade. E isso é tão forte que eu acho que é uma experiência que a maioria das pessoas já viveu. Por exemplo, aquele ditado popular, né? Ah, se fosse um bicho me mordia. Quando você está procurando um negócio, você fala, não estou achando, não está aqui. E aí alguém vem do seu lado e fala, olha, está aqui. E você diz, nossa, se fosse um bicho me mordia, aí eu não vi. Né? Então a nossa mente, ela é capaz de bloquear a nossa percepção de algo neste nível, ao ponto de você olhar para alguma coisa e não ver. A nossa mente, ela distorce a realidade percebida. Por isso, tem aquela brincadeira do telefone sem fio, que você vai falando e aí uma pessoa conta no ouvido da outra, e a história que começa aqui é outra diferente da que chega aqui. Por vários motivos, né? Pessoas que vivem a mesma experiência vão descrever essa experiência de maneiras diferentes. Então, a percepção da realidade, ela vai ser baseada no que está dentro de você e do lugar de onde você olha. Há um ponto onde a mente é capaz, sim, de distorcer aquilo que você está vendo. Eu mesma tenho uma história da minha infância que depois de muitos anos estava conversando com meu irmão e a gente falou, lembra daquela história? E aí eu contei a história que eu tinha visto e meu irmão diz assim, não foi isso, foi isso. E ele viveu uma outra história e a gente não sabe qual foi a história. O que a gente sabe é, eu vivi algo, percebi de um ponto, ele de outro, e a história fica diferente. É desse jeito que a nossa mente funciona. Então, a nossa psique, o nosso inconsciente, ele tem muitos mecanismos, ao ponto da gente não ver algo ou distorcer algo. Não só no momento em que você vai contar uma história e dizer, foi assim, depois que passou, mas é na hora que você está vivendo que aquilo acontece. Então, nesse sentido,
não está muito ligado à sua pergunta, a gente atrai as coisas, em um ponto, e em outro ponto a gente, de alguma forma, cria as coisas que a gente está vivendo, por essa distorção muitas vezes. Então a psicologia, ela vai falar das nossas crenças, dos sistemas que estão dentro de nós, sem falar de energia. Agora vamos lembrar, gente, pensamento e emoção são energia, né? E depois, conforme isso vai se modificando e vão surgindo novas formas de trabalho com o emocional e com a psique, a gente tem então outras referências que vão falar da mesma coisa por outro ponto de vista, e muitas delas vão falar de crenças. E quando a gente começa a falar de energia e de física quântica, começa então a se falar de criação de realidade. E isso então vai num lugar um pouco além de simplesmente a realidade vivida é a realidade percebida. O Theta Healing, que é uma técnica criada por Vaiana Stibal, a Vaiana fala assim, canalizada, né? A Vaiana fala assim, que quando você muda o seu sistema de crenças, você vai mudar a realidade que vai se manifestar. Nesse lugar da pergunta que originou esse começo de conversa, para quem está chegando agora, que é a gente atrai as coisas, e que eu trago mais uma outra pergunta, que é a gente cria as coisas, o que a gente atrai e o que a gente cria. Então eu estou aqui conversando com vocês um pouco a respeito de diferentes perspectivas, diferentes teorias para falar da psique, da criação de realidade e da percepção da realidade. Então, segundo o Theta Healing, a gente vai mudando a nossa crença, a gente vai atrair, a gente vai manifestar no mundo uma outra realidade. E o que a Vaiana coloca é assim, as crenças que a gente traz não são as crenças somente nossas. A gente tem dentro de nós crenças de várias origens, algumas que vieram dos antepassados, e isso a psicologia já fala, né? Tem muitos autores que falam de crenças herdadas, tem crenças que vêm do meio, da cultura, e isso também a psicologia já fala. Então, né, acho que é legal a gente ir trazendo essa referência para a gente ver que é mais do mesmo, é uma outra linguagem para falar da mesma coisa. E o que vai sendo um pouco novo é quando você começa a falar de energia e da possibilidade de, mexendo com a energia e, portanto, também mexendo na crença, que é uma energia, e mexendo nas emoções, você mudar a forma que a realidade se manifesta. E aí, no Theta Healing, você mudando a crença, você muda o que se manifesta. O Access Consciousness também fala disso, de uma outra maneira menos estruturada. Então, o que eles falam? Eles vão falar da escolha, e isso eu acho muito legal e fundamental. Ele fala que escolha você está fazendo, com que consciência você está fazendo suas escolhas. E isso, de novo, vem da psicologia. Gente, a realidade vivida é a realidade percebida. Ok. O que é que eu estou percebendo da realidade, como eu estou me relacionando com ela e que outra escolha eu tenho aqui nessa percepção? Como é que eu posso lidar de outra maneira com aquilo que está aqui chegando para mim, que pode me dar mais possibilidades? Isso é psicologia, isso também é Access, com outra linguagem. Então o Access, ele vai trazer a consciência da escolha, a psicologia, a psicoterapia também. Né? Com que consciência a gente está fazendo as escolhas do nosso cotidiano, porque a gente está escolhendo o tempo todo. A gente escolhe a roupa que vai vestir, a gente escolhe a comida que vai comer, a gente escolhe se vai falar sim ou não para alguém, a gente escolhe o livro que vai ler, a gente escolhe o tempo todo. E a gente escolhe também e especialmente a forma que a gente vai se relacionar com a vida, com as pessoas, com os eventos da nossa vida, com as nossas emoções. Tudo isso é escolha. Quanto mais consciência eu tenho na escolha que eu estou fazendo, mais possibilidades eu crio. E isso também vem da psicologia, vem da neurolinguística, vem do coach, tem muitas referências indo para o mesmo lugar. O que é isso? Isso é autorresponsabilidade. Quando eu posso me responsabilizar pela minha vida,
pelos eventos da minha vida, não porque é culpa minha ou não é culpa minha, mas peraí, isso aqui está chegando para mim, beleza, como é que eu vou lidar com isso? Nesse lugar da autorresponsabilidade, eu vou fazer a melhor escolha disponível naquele momento. E se tem alguma escolha que eu quero fazer e que eu não estou capacitada, tá bom, o que eu preciso mudar em mim? O que eu preciso fazer por mim para que eu possa me capacitar a fazer essa outra escolha que ainda não está disponível para mim agora? E de novo, escolha. Então, dentro desse lugar, a questão não é se a gente atrai ou não as coisas, ou se a gente cria ou não a realidade, dentro desse lugar meio místico e mágico, e sim dentro desse lugar interno, onde eu sou responsável pela minha vida e onde eu posso ter consciência das minhas escolhas e ir cada vez mais tendo recurso, me tornando o recurso para a minha própria vida. Desta forma, a gente cria a realidade, na minha percepção, como se fossem em camadas diferentes, como se fossem em frequências diferentes. Então, eu tenho a realidade prática, que é onde as coisas estão mais estruturadas e onde as ações vão ser práticas. Né? A gente tem feito, eu e o Ismar, as lives das altas tecnologias, é muito prático isso, é a escolha. Bom, tem algo aqui acontecendo na minha vida, como eu escolho me relacionar com isso que vai ser o melhor resultado para mim? Tem um outro lugar de escolha que é eu olhar para aquilo que está acontecendo dentro de mim e que eu quero mudar e eu ainda não sei como, mas eu já escolhi que eu quero mudar isso. Eu já escolhi que eu não quero ficar presa nessa emoção ou nessa dor. Eu já escolhi que eu não quero mais repetir esse padrão que está me incomodando na vida. E não importa se você sabe ou não como você vai fazer isso. Primeiro você precisa escolher. Então você escolhe que você quer mudar alguma coisa. E daí você vai descobrir como. E uma das formas de descobrir como é a gente se manter na pergunta. Que Access fala, pergunte para o universo. Desde que eu comecei a trabalhar com a psique, eu falo, pergunte para o seu inconsciente, que é um universo dentro de você. E a gente é um universo dentro do universo, e o universo também está dentro de nós, né? Então, pergunta, como eu posso mudar isso? O que se requer? O que eu posso fazer para mudar isso? E esse eu posso fazer para mudar isso é uma autorresponsabilidade, são ações somadas. Não é que eu vou fazer um negócio e pronto, vai mudar. Às vezes é. Em geral, é uma construção. Então, primeiro eu escolho o que eu quero. E daí eu vou me mantendo nas ações que são alinhadas com a minha escolha, para que eu possa construir isso. Nesse sentido, eu estou falando de algo muito concreto de criação de realidade. Eu não estou falando das técnicas que vão trabalhar com a energia, que são a mesma coisa, olhando de um outro ponto. Então, quando a gente olha para mim, tá? Compartilhando aqui a minha percepção, não importa de onde você olhe, são só perspectivas diferentes que te mostram aspectos diferentes da mesma realidade. Só que de onde eu olho, o jeito que eu vou interagir com essa realidade vai ser diferente. E aí, voltando para a pergunta inicial, que começou essa conversa, a gente atrai as coisas. Tudo que existe é frequência. Então, primeira coisa, vamos lembrar lá da escola. Matéria vezes a velocidade da luz é igual a energia. Ou seja, energia e matéria são a mesma coisa. Isso é física básica, que eu aprendi quando eu estava, sei lá, na 8ª série. Então, assim, se eu aprendi há tanto tempo atrás, né, já evoluiu muito de lá para cá. Mas isso continua. Matéria vezes a velocidade da luz é igual a energia. Portanto, este corpo aqui e a energia, toda a frequência que está aqui em volta de mim, que eu nem enxergo, é tudo energia. E eu tô com esse negócio balançando aqui, mas eu descobri que o fone de ouvido é muito importante para as lives. Deixa eu aproximar aqui. Então, tudo é energia. E todas as frequências, elas estão disponíveis o tempo todo para a gente. E uma explicação muito simples e bastante comum
é a gente olhar para nós mesmos como se a gente fosse um rádio. Então, o rádio, quando você liga ele, você sintoniza numa estação. O que é uma estação de rádio? Ela é um sistema que faz tocar uma frequência. Então, ela produz o som de uma frequência que o rádio capta e transforma em som. Nós também somos aparelhos de rádio, metaforicamente. Todas as frequências estão aqui disponíveis. Qual é a que o meu rádio quer sintonizar? Que música eu quero tocar? Então, nesse sentido, a gente atrai as coisas. De que maneira? Eu vibro uma frequência e a frequência semelhante vai tocar aqui, vai ser o som que eu vou emitir. Então, que frequência você quer tocar? Que música você quer ser na vida? Que músicas você quer que toquem na sua vida? E aí, com essa escolha feita, a gente vai fazer as ações para poder dançar essa música. Eu tenho falado muito de dança e hoje eu estou no êxtase do Rumi, o poeta sufi, que eu estava lendo de manhã na reunião com o Ismar, que a gente fez uma live de manhã. Depois eu vou compartilhar um trechinho aqui com vocês, que é um livro que tem uma energia tão maravilhosa para mim, que quando eu acesso ele, eu não preciso nem ler, aquilo já me traz um outro estado. Então, quando a gente se abre para estar em sintonia com as frequências, o que mais a gente pode experimentar? E quando a gente treina esse estado de percepção, que você se coloca nesse lugar onde você permite que o seu corpo, que é um aparelho receptor de frequência e tradutor de frequência, possa te mostrar as frequências que estão vibrando nele. E aí a gente escolhe as frequências que a gente vai vibrar e a gente pode então irradiar isso. E essa é um outro convite e um outro estudo, né? Que a minha frequência possa ser a frequência predominante, que eu possa ter uma frequência elevada, das energias mais elevadas, e que essa frequência possa ser predominante, ela possa irradiar. E não quando eu entro num ambiente e a frequência está baixa, que todo mundo fala, né? Ai, que pesado esse ambiente. Então, beleza, já senti e já mudei, já escolhi me manter no outro padrão. Tudo isso é a tecnologia deste corpo, desta vida, que a gente pode treinar. Então, eu posso treinar, vibrar numa frequência e tocar essa música dentro daquela história de o que é que eu atraio. Dentro ainda dessa pergunta, a gente atrai as coisas? Eu tive um professor que foi muito querido e que trabalhava muito com energia, um médico, e a gente brincava que ele era o Dr. Pardal, que ele vivia fazendo experiências. E ele media as energias, porque tem aparelhos, né, para medir. É muito lindo de ver. Com o Aura Meter, que é um desses aparelhos, a gente medir a extensão do campo energético do corpo de alguém. E uma das coisas mais bonitas que eu já vi foi medir a frequência energética da barriga de uma grávida, que fica muito grande, é muito bonito. E esse professor, ele me dizia assim, quando eu bato o meu carro, eu faço reiki no carro, porque aí eu restauro o campo de energia do carro e eu não bato mais. Na medicina chinesa tem um conceito chamado Wei Qi, que é uma capa de energia que envolve o nosso corpo. E dentro desse conceito, quando o Wei Qi está fragilizado naquela parte do seu corpo, é ela que você machuca. É o mesmo conceito que ele usava para fazer reiki no carro. Então, quando a gente vai falando de campo vibracional ou campo energético, a gente está falando de matéria, e essa interface matéria e energia, quando a gente sabe trabalhar com isso, e tem muitos caminhos, a gente consegue fazer saltos quânticos, eu digo. Porque quando a gente junta aquilo que é a intervenção na matéria, então uma boa alimentação, quando você precisa de um remédio, um medicamento, exercício físico, coisas que vão manter sua saúde física, quando você junta isso com o trabalho
energético e com o trabalho psicológico, que você vai mudando os padrões para poder sustentar o padrão vibratório, então a gente cria, primeiro de tudo, uma realidade diferente para a gente viver. E isso vai se multiplicando. Então, voltando para a pergunta, a gente atrai as coisas? Na minha perspectiva, a gente atrai as coisas. E mais do que isso, a gente cria as coisas. Só que eu gosto de olhar para essa perspectiva não de um lugar de certo e errado, de bom e de mal, de culpado e de inocente, porque isso é um tiro no pé. Isso é muito perigoso. Porque você entrar nesse lugar, você começa a entrar num lugar de querer controlar tudo. E não é isso. O nosso inconsciente, gente, é um universo. A gente não vai saber todas as crenças que estão lá. A gente não vai controlar. A gente vai fazer escolhas. E a gente vai fazer escolhas e construção. Construção do quê? Na minha perspectiva, construção de felicidade. Então, o que eu escolhi? Eu escolho ser feliz. Como? Eu vou descobrindo a cada dia. E como que eu vou fazendo isso? Eu vou olhando o que está se apresentando a cada momento e vou me perguntando, quando tá bom, universo, como é que eu posso ter mais disso? O que mais é possível aqui? Como pode melhorar ainda mais? E quando não tá bom para mim, como é que eu posso mudar isso? Que outras possibilidades estão disponíveis que eu não estou percebendo? E esse é um jeito onde com leveza a gente pode ir atraindo coisas melhores para nós, criando coisas melhores para nós, criando felicidade e um jeito melhor para viver. Então eu não sei se a Carol está aí ainda, que foi quem me fez essa pergunta, que gerou essa live. Se você tiver, Carol, faça outras perguntas, se ainda tiverem perguntas. Vocês que estão aí, quero agradecer a presença de todos. Se vocês tiverem perguntas, estou aqui disponível. E se não tiverem perguntas, se tiverem comentários, também estou aqui. Respondi sua pergunta, Carol? Ou eu trouxe mais dúvidas? Se eu trouxe mais dúvidas, eu vou gostar mais, hein? Porque a pergunta abre espaço para o novo. É sempre legal a gente olhar, eu tenho essa perspectiva, eu sempre falo assim, gente, é assim que eu tô vendo agora, daqui a pouco pode mudar. Porque à medida que eu aprendo algo novo, um universo novo se abre e daí minha percepção muda. E eu gosto sempre de deixar essa porta aberta, de o que mais tem aqui que eu ainda não aprendi, que eu ainda não vi, que eu ainda não percebi. E desse jeito, eu mantenho a diversão na minha vida, eu mantenho a leveza na minha vida, e eu mantenho um espaço interno que eu gosto muito de cultivar, que é o espaço para a criança dentro de mim, que é saudável dentro de mim, poder viver comigo. Deixa eu ler aqui, Carol, o que você escreveu. Então, as pessoas falam que quando as coisas ruins acontecem é porque você atraiu. Então, é por isso que eu te falei que eu queria responder isso numa live, porque eu penso que é algo muito mais complexo. Quando você entra nesse lugar que você atraiu algo ruim, fica num lugar de culpa e isso não leva para coisa boa nenhuma. Isso só faz você ficar se punindo e com medo. Não achei que a frase ficou estranha, não. A Simone está falando, acredito muito em energia e acho que atraímos tudo. Então, como é que é essa lei da atração, né? Ou a lei das frequências? E quais as frequências que os nossos pensamentos estão trazendo? Vamos falar disso biologicamente? Gente, para cada respiração, para cada tipo de frequência respiratória, mais rápida, mais prolongada, mais curta, a gente vai ter um estado fisiológico, um estado biológico inteirinho, né? Então, uma das técnicas de terapia é a gente ensinar a respirar. Qual é a respiração que acalma? É aquela respiração que solta todo o ar antes de inspirar.
Aí tem a respiração que dá ansiedade, tem a respiração da raiva. E para cada tipo de respiração dessas, você vai ter um tônus muscular, então o seu corpo vai estar mais contraído ou mais relaxado. Você vai ter uma frequência cardíaca, você vai ter hormônios, neurotransmissores que vão ser liberados. Tudo isso para gerar um estado inteiro no seu sistema e no seu corpo. Então, quando a gente fala de atração ou de criação, a gente está incluindo o biológico e a gente está incluindo essas frequências de pensamentos, de emoções que estão dentro de nós. E eu acho que é sempre legal a gente trazer as duas coisas juntas, né? A frequência, e hoje a gente tem remédios frequenciais, e já tinha no passado, a homeopatia é remédio frequencial, né? A gente tem meditação que muda a frequência, a gente tem botar uma música e dançar e isso muda a frequência, a gente tem pensar positivo, tudo isso muda a frequência, respirar muda a frequência, fazer exercício físico muda a frequência, tudo é frequência e energia. Então é legal a gente fazer esse exercício de olhar para a interface das coisas e sair desse lugar do certo e do errado e do culpado e do inocente, sair desse lugar do eu vou controlar, então eu atraí, a culpa é minha, e passar para o lugar de eu vou cuidar disso, como é que eu posso me relacionar melhor com isso, o que eu posso fazer aqui que possa me trazer mais contribuição e mais benefício. Essa é a minha perspectiva. Eu fiquei de ler um poema do Rumi, um trecho do livro aqui. Então, eu vou ler para encerrar. Deixa eu ver o que mais tem aqui escrito antes disso. Aí você entra no ciclo do medo e da culpa, é isso mesmo. E fica neurótica, é isso mesmo. Então tem que ter esse cuidado. Nada que vai te levar para o medo e para a culpa vai ser útil. Para mim, assim, ó, o jeito que eu gosto de olhar para a culpa, tá? Não sei se vai contribuir para vocês. Para mim, a culpa é um despertador que toca de manhã para eu levantar da cama. Então, eu não acordo sozinha ainda. Já tive uma fase que eu acordava, que eu tinha treinado a minha mente, então eu dormia e pensava, amanhã eu vou acordar a tal horas. E eu acordava. Mas isso acabou, eu não faço mais isso. Parei esse treino e acho que eu andei muito cansada também, daí meu corpo não obedece mais. Mas o despertador tá lá e ele toca. E quando ele toca, eu desligo e levanto. Se eu deixar ele tocando e não levantar, eu enlouqueço. Isso acontece com vocês? Tem alguma coisa pior do que um despertador tocando no seu ouvido sem parar? Mesmo que seja uma musiquinha, é muito chato. Então, culpa, para mim, é o despertador que toca. Ah, tá bom, tem alguma coisa me avisando aqui. Pisei na bola, isso aqui não foi ok. Desliga, o que eu posso fazer com isso? Como é que eu posso mudar isso? E vamos seguir. Vamos mudar. Então, entrar no medo e na culpa é tiro no pé para mim. Como que a gente sai disso? E a culpa é esse outro lugar, que você fica se autopunindo, você fica querendo buscar justificativa, você vai ficando preso na história. Como que a gente faz para que as histórias sejam apenas histórias? Só uma história. É só uma história. O que tem atrás da história? Que lição tem ali? Que mecanismo interno meu tem ali? O que essa história pode me ensinar? Como é que eu posso aprender com isso? Como é que eu posso me tornar mais forte com isso? Como é que eu posso me tornar uma pessoa com mais virtudes? Pode ser mais generosa, mais desapegada, mais alegre, mais criativa. É só uma história. Como se fossem estratégias da escola. Quando a gente vai para a escola, os professores criam estratégias para a gente aprender. E os mais criativos são os mais legais, porque eles dão mais jogos diferentes para a gente fazer. E se as histórias fossem apenas jogos da vida para a gente aprender, para a gente ter experiências? Então, desse lugar, como é que a gente vai e muda o jogo? Como é que a gente vai e muda a história? A primeira coisa é não dando tanto impacto para ela, é não deixando ela tão pesada. Ah, já passou, como é que eu faço outra história? A cada segundo eu posso criar uma nova história. Isso não quer dizer não se responsabilizar pelo que você fez.
Isso quer dizer seguir daqui para frente. Seguir daqui para frente fazendo algo melhor para você mesmo, fazendo uma nova escolha que te traga uma nova possibilidade. Então eu quero mais uma vez agradecer a presença de todos, agradecer a contribuição dessa pergunta, Carol, que você me fez, acho que há mais de uma semana, há uns 10 dias talvez, que eu te falei, vou responder numa live. E vou ler aqui esse trechinho que está no livro do Rumi, A Dança da Alma. Está escrito assim, olha só. Quem rodou a roda do céu? A inteligência universal. E o movimento do corpo vem do espírito como uma roda d'água construída num riacho. A inalação e a exalação vem do espírito. O Rumi fala do giro sufi e eles têm uma prática sufi que eles vão girando para entrar no movimento do universo, dos planetas. É muito bonito isso. Então ele diz assim: os níveis da criação são como pequenas ondulações neste oceano. Seu movimento provém de uma agitação na água. Quando o oceano deseja acalmar as ondulações, ele as envia para perto da costa. Quando ele as quer de volta, junto às grandes ondas do mar profundo, faz com elas o mesmo que faz com a grama. Isso nunca acaba. Esse poema, na verdade, ele começou lá atrás, eu não li do começo, ele chama A Grama, e ele fala do vento na grama. Então eu queria deixar aqui essa perspectiva de o quanto a gente, em comunhão com a vida e com o universo, pode criar uma realidade cada vez melhor para nós mesmos, individualmente, para nós mesmos enquanto coletivo, para esse planeta. E o quanto a gente pode, então, ser a mudança que a gente quer no mundo, e o primeiro beneficiado é a gente sempre, e depois isso se multiplica. O que mais a gente pode fazer que pode trazer mais beleza para a vida, que pode trazer mais leveza, que pode trazer mais bem-estar, que pode trazer tantas possibilidades? Como a gente pode abrir espaço para novas possibilidades que a gente sequer imaginou? E eu gosto muito de fazer essas perguntas. Antes eu fazia só para o meu inconsciente, agora eu faço para o meu inconsciente e para o universo, que é tão maravilhoso e que tem tantas infinitas possibilidades que eu sequer sou capaz de imaginar. Por isso, para mim, as soluções elas estão além da mente. E a minha mente, ela está a serviço de algo maior, que sou eu como um todo, né? Que sou eu nessa comunhão com tudo que existe e é. Porque a vida é muito mais, é muito maior. E a minha mente, ela não é capaz de imaginar sozinha. Mas quando ela entra nesse fluxo da vida e ela entra em comunhão com tudo que existe, então eu consigo abrir espaço para acessar algo a mais. E mais um outro, e mais um outro. E assim a vida vai chegando e trazendo novas possibilidades. E é isso que eu chamo de dançar com a vida. É isso que eu busco poder compartilhar mesmo com as pessoas, porque eu venho de um lugar de muita dor e sofrimento ao longo da minha vida. As pessoas que me conheceram quando eu tinha 15, 16 anos não conseguem perceber como pode ser a mesma pessoa. Nossa, mudou muito, eu mudei muito. E eu mudei muito por uma escolha que eu fiz, por uma escolha de ser feliz. E é possível, gente, é uma construção. É isso que eu quero compartilhar com vocês. É possível parar de lutar com a vida e passar a dançar com ela. E que músicas, quantas músicas maravilhosas tem pra gente dançar. Vamos nessa? Carol, mais uma vez grata pela pergunta, grata a cada um de vocês pela presença, pelo carinho. Espero ter contribuído. Se tiverem mais perguntas para outras lives, é só me mandar. E a gente vai se encontrando por aqui de vez em quando e espero que ao vivo em algum momento também. Quinta-feira a gente vai fazer a live, eu e o Ismar, a alta tecnologia da celebração. Venham celebrar a vida com a gente. Um beijo para vocês. Até breve.